O terceiro episódio de Dandadan trouxe uma personagem importantíssima pra obra, que é a Seiko Ayase, uma médium super caixa grossa nesse universo e avó da Momo Ayase. E a prova viva que às vezes não é nem pelo iPhone. Brincadeiras à parte, ela veio com a missão de trazer informações importantíssimas pra obra, pra que a gente entenda melhor esse universo, mas que necessariamente não são muito boas pros nossos protagonistas. E nesse episódio a gente teve cena pós-créditos e até um erro um tanto grosseiro da dublagem brasileira. Não reparou? Se não reparou, calma que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E aí galera que gosta de espírito, e aí galera que gosta de Alien, eu sou o Joy e a gente vai falar hoje sobre o terceiro episódio de Dandadan, um episódio que foi de fato mais light, mas muito importante pra obra e que tá causando uma polêmica aí por causa de censura, e a gente vai trocar essa ideia também. Até porque os fãs do mangá estão se sentindo muito ameaçados com essas censuras. Mas a gente já vai trocar essa ideia. Mas antes, ó, um fato muito interessante, tá? É que esse episódio, diferente dos outros dois primeiros, ele foi a adaptação de 2 capítulos. Diferente dos que vieram antes, que o primeiro episódio só adaptou o primeiro capítulo e o segundo só adaptou o capítulo. Esse episódio ele tá adaptando o terceiro e o quarto capítulo do mangá, pegando ali todas as informações mais importantes, mastigando pra gente entender com mais facilidade o universo de Dandadan. A gente tem mais informações ali sobre o poder da Ayase, a gente tem mais informações sobre os espíritos, a gente tem tristes notícias pros nossos protagonistas. Mas vamos chegar lá. A gente começa esse terceiro episódio de uma forma um pouco enigmática, né? Uma presença ali meio estranha, fazendo algumas adivinhações sobre o futuro, sobre a vida de um idol do Japão, só que sendo completamente ridicularizado porque tá errando todas as previsões, todas as informações ali que põe na mesa, errando coisas simples como a idade do cara. E é então que essa presença voltando pra casa se revela ser a Seiko Ayase, nada mais nada menos do que a avó da Momo Ayase, nossa protagonista. E ela chega em casa exatamente no momento que a Momo tá prestes a ser devorada pela vovó Turbo, né? Não sei se você lembra, mas no segundo episódio terminou com a Momo desmaiando e o Okarun perdendo completamente o controle. E ela chega em casa exatamente no momento que a Momo tá prestes a ser devorada pela vovó Turbo ali, totalmente desacordada. E foi exatamente nessa parte que já rolou esse reboliço sobre censura, né? Os fãs falando que essa parte foi censurada porque no mangá de fato é mais explícito, mostra um pouco mais ali da Momo desacordada e indefesa, né? Mas o anime optou por fazer um ângulo mais fechadinho ali que não expusesse tanto a Momo, e eu acho que isso daí foi super de boa. Eu de verdade acho que essa galera tá fazendo tempestade em copo d'água, e até por isso que eu não vou me estendendo tanto. E é nesse momento que a Seiko chega com tudo, mostrando que ela é extremamente habilidosa e tem um conhecimento da coisa, conhecimento desse plano espiritual. E assim, vale lembrar que ela é uma pessoa com uma magia simples, ela não é como a Ayase, que consegue manifestar aqueles braços, aquele poder enorme da Ayase. E assim, ela causa uma boa impressão quando chega porque ela mostra um tamanho conhecimento do mundo espiritual misturado com uma habilidade que, cara, amacia a vovó Turbo na porrada. E o pior é que ainda coloca a vovó Turbo, esse monstro temível pra gente, numa situação sem opções, que não consegue nem se mexer, não consegue nem dar um passo pra frente sem ser completamente destruída. Fazendo com que a vovó Turbo ali de uma forma passiva peça até um arrego, falando que se a Seiko matar ela, o receptáculo, o Okarun, vai junto, mas o que ela não contava é que a Seiko não tava nem aí pra isso, ou é o que ela demonstrou ali naquele momento, né? Sério, esse fight foi muito intenso e de verdade, cara, deixou muito feliz porque a animação continua muito boa, tá trazendo uma qualidade muito boa, e se fechar a série com essa animação super maravilhosa, eu vou estar muito feliz, de verdade. Continuando com o que aconteceu no episódio, a Momo acorda ali entendendo o que está acontecendo, e quando faz o download da alma no corpo, ela percebe o caos que pode ter acontecido, porque ela não tá mais com o Okarun, e puxa na memória que no segundo episódio foi estabelecido que se ela não tivesse aplicando a energia dela sobre o Okarun, ele voltaria a ser amaldiçoado pela vovó Turbo, se transformando naquele monstro, né? E foi o que aconteceu, mas graças a Deus foi impedido pela avó da Momo. E ela dispara do quarto dela para descobrir o que aconteceu, e ela dá de cara com a avó dela na sala, assistindo um programa ali, super entusiasmada, e ela pergunta aonde que tá o Okarun, o que aconteceu com o Okarun, e a avó dela aproveita esse momento para lavar roupa suja, né?
falando, que história é essa de espíritos? Você não falou que espíritos não existem, que eu sou uma charlatona. E depois dela lavar essa roupa suja ali com a Momo, né? A Momo explicar que agora ela acredita que tem uma situação. Ela explica que o amigo dela foi num lugar amaldiçoado e que esse amigo é quem tava dentro do espírito amaldiçoado que provavelmente estava com ela. E a avó dela, sem qualquer dó nem piedade, diz de uma forma muito convincente que o espírito foi de arrasta pra cima. E finaliza dizendo que o que restou daquele espírito tá dentro do templo fora da casa. E é então que a Momo dispara pra fora da casa em direção ao templo pra tentar descobrir o que aconteceu, em que situação tá o Okarun, o que aconteceu com ele, totalmente aflita e preocupada, se culpando por ter colocado ele nessa situação. E isso até na minha cabeça é interessante porque foi uma conclusão de um ciclo deles dois, porque no episódio passado o Okarun tinha se culpado por colocar ela nessa situação e agora ela estava se culpando por ter colocado ele nessa situação. E eu achei isso muito bacana, pelo menos na minha cabeça faz sentido. E ela fica totalmente chocada quando ela abre o templo e o Okarun tá lá de boaça, amassando um onigiri. E aí então que aliviada com aquela situação, ela coloca a armadura dela de volta, aquela postura de marrenta que ela tem. E eles começam a bater boca ali sobre a situação e tudo mais. E é no meio dessa DR que a avó da Momo chega de uma forma mais carismática do que ela apareceu antes, brincando, zoando a Momo sobre ela gostar muito do Okarun e deixando isso no ar pra gente, né? Só que ela não veio só pra zoar, tá, gente? Porque ela vai trazer informações importantíssimas agora, então presta muito atenção porque isso vai ser muito importante para os próximos capítulos. Mas antes, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos fazer uma comunidade poderosa para quem gosta de Dandadan, então eu tô contando com você, hein? Inclusive, se você quiser trocar ideias sobre mangá, sobre anime de Dandadan, o meu Discord tá no primeiro link da descrição, então conto com você lá também. E é aqui que a avó da Momo revela informações importantíssimas sobre a vovó Turbo e sobre o imenso poder que ela tem agora, tá? Então presta atenção. A vovó Turbo, ela era conhecida antes como a vovó dos 100 km, que é uma yokai moderna, né? Uma yokai poderosa, que ela já causou caos em diversos cantos ali do Japão, mas que recentemente ela tinha se esgueirado ali, se escondido num túnel ali da região, saca? E exatamente é o túnel que o Okarun entrou. Mas ele tava correndo muito mais perigo do que a gente imaginava, porque dentro daquele túnel tinha um outro espírito muito poderoso, né? Que é um espírito territorialista, que ele é muito apegado ao local onde ele tá, que é conhecido como espíritos enlaçados no mangá, mas que a dublagem trouxe como de Bakurei. Eu honestamente não gostei, eu prefiro mais espírito enlaçado como tá no mangá ou como tá na legenda do anime, espírito apegado. Mas a dublagem trouxe de Bakurei, então vai ficar isso, mas eu vou falar espírito apegado. E o mais curioso sobre esse de Bakurei ou espírito apegado é que ele é completamente invencível dentro do território onde ele habita. Ela fala que até os médiums mais poderosos não enfrentariam um de Bakurei dentro do território dele. E a avó da Momo termina essa informação com uma bomba explicando que a velha Turbo tá ainda mais poderosa porque ela se fundiu com esse espírito apegado, com esse de Bakurei. Não é que eu tô começando a gostar do de Bakurei? Inclusive tem um detalhe muito curioso que foi cortado do primeiro episódio ou foi corrigido, na minha opinião, porque no mangá o Okarun ele consegue sair do túnel até pegar a bicicleta e depois de pedalar um bocado aí que ele é pego pela vovó Turbo, né? Mas por que eu acho que isso foi corrigido, né? Por que eu acho que isso foi um erro no mangá? Porque de acordo com essa informação da avó da Yase, um de Bakurei ele não perde dentro do território dele. Então deixar o Okarun sair no mangá é a mesma coisa que assumir que a velha Turbo perdeu a corrida. Pelo menos isso são as vozes da minha mente que dizem, né? Porque se a vovó Turbo se uniu a um de Bakurei, tecnicamente não tem como ninguém ganhar dela. Por isso que eu acho que isso foi corrigido no anime, entendeu? Isso faz sentido pra você? Me diz aí nos comentários se você acha que isso daí faz sentido. Continuando, depois de revelar essa bomba, pra mim foi uma bomba, eu não sei pra você, se foi também, me diz também nos comentários. Continuando, depois de revelar essa bomba pra Momo, elas batem um papo muito legal ali sobre responsabilidade, e é nesse momento que a gente pode ver um traço muito bacana da personalidade da Seiko Ayase. A Seiko, ela é uma médium que faz o que tem que ser feito sem muito rodeio. Em outras palavras, ela é uma profissional muito sucinta. Quer resolver? Tem que exorcizar, vamos exorcizar e acabou. Ela é assim. Mas ela é uma pessoa que, acima de tudo, respeita as escolhas das pessoas. Porque nessa parte ela diz pra Momo que é melhor deixar isso de lado, que ela não tem responsabilidade com o Okarun e deixar ele ser exorcizado e ir com Deus. Mas a Momo explica que ela se sente culpada pelo que aconteceu com o Okarun e que ela vai com isso até o final, porque é isso que o Ken Takakura dos filmes faria. E por mais que isso possa levar a Momo à morte, a Seiko aceita porque isso é o que a Momo quer fazer. Aqui a gente tem uma informação muito importante, uma não, várias informações, então presta atenção, tá? Aqui é muito importante. E a avó da Momo explica que pro Okarun se libertar dessa maldição, eles vão precisar ganhar
a Vovó Turbo, essa maldição extremamente poderosa, numa corrida para reaver as joias do menino. Mas, obviamente, isso não vai dar certo, o que nos leva ao plano B, que é usar essa desculpa da corrida para levar a Vovó Turbo para longe do território do Jibakurei, enfraquecendo ela, a ponto até que nossos protagonistas consigam ganhar da Vovó Turbo num fight, não numa corrida, mas num mano a mano. E a Yassi não acredita muito que esse plano vai dar certo e pergunta por que a Seiko não coloca só um selo no túnel e acaba com isso tudo. E aí a gente tem outra informação bem bacana, que é os poderes da Seiko Ayase, entre muitas aspas, né? Eles são dádivas de um deus da região onde elas moram, né? E saindo dessa região, ela fica completamente desprovida desse feitiço, dessa magia, dessa energia, né? E sem muitas outras opções, a Seiko decide treinar eles pra essa corrida de vida ou morte. E a gente tem até uma referência muito bacana ao One Punch Man, né? Que é o treinamento ali do Saitama. E é nesse momento aqui que eu acho que a dublagem teve um erro grosseiro, sutil, mais grosseiro, que eles expressaram uma coisa importante de forma errada, que foi o seguinte: a Seiko quer saber se o Okarun consegue fazer todo o percurso desse plano correndo com a força da maldição, mas o Okarun explica isso daqui, ó. Eu sou fracote, eu não consigo. E no meu estado amaldiçoado, eu consigo correr só 2 vezes mais rápido. Por que eu acho que tá errado? Porque o que ele disse aqui é que ele só corre 2 vezes mais rápido. Isso me deu a entender que ele só corre 2 vezes mais rápido que a velocidade dele. Isso é um completo erro, porque no segundo episódio, só de se mover pro lado com a força da Vovó Turbo, ele conseguiu arrancar os dedos daquela maldição, né? Um exemplo, que ele também conseguiu estourar o joelho do alien de 3 metros só com uma cabeçada. Mas o que ele quis dizer de verdade e o que tá no mangá é que ele só consegue usar a velocidade máxima da maldição, vou chamar de turbo, 2 vezes. Ele só consegue usar o turbo 2 vezes. Foi isso que ele quis dizer e que, na minha opinião, foi traduzido de forma errada. É aquilo, todo mundo erra, eu não acho que isso daí é um motivo pra parar de ver dublado, eu vou continuar, e se tiver alguns outros erros, eu vou contando aqui pra vocês. Então não esquece de se inscrever no canal. É o seguinte, tudo que você viu até aqui é tudo do capítulo 3 do mangá, e o que a gente vai ver daqui pra frente, nesse terceiro episódio ainda, é o capítulo 4, como eu falei no começo do vídeo. E depois de uma noite tranquila pros nossos protagonistas, a gente acorda com o Okarun completamente apertado, precisando ir no banheiro, mas a Seiko faz ele ficar ali mais um pouquinho para que a Momo consiga testar os poderes dela, né? E aqui a gente tem um pouquinho ali do que a Seiko acha que a Momo pode fazer, né? Porque se ela consegue tocar a energia da Vovó Turbo mantendo ela presa dentro do Okarun, possivelmente ela pode fazer isso com os sentidos dela, né? Sentindo essa energia até mesmo com olhos fechados. Mas é óbvio que de primeiro isso daí dá super errado, o Okarun se transforma, mas elas conseguem conter ele ali antes que algo pior aconteça. E o nosso ocultista, ele não consegue aguentar mais, ele precisa ir no banheiro, e aqui a gente tem um momento muito engraçado, que é ele tentando ir no banheiro, a Seiko não deixando, que ela acha muito ousadia ele ir no banheiro da casa onde ele é uma visita, né? Essas coisas malucas de japonês. E a gente tem uma perseguição muito engraçada da Momo e da Seiko correndo atrás do Okarun enquanto ele vai no banheiro, mas ele consegue chegar lá e a Momo precisa ficar olhando. É uma situação muito vergonhosa, sério. E aqui a Seiko lança mais uma informação curiosa ali, né? Esse episódio foi cheio de informações curiosas, não podia acabar sem uma informação sobre os poderes da Momo. E a Seiko pergunta ali como que os poderes dela se desenvolveram e tudo mais, e diz que supostamente a Momo pode estar selada para não usar os poderes dela completo, e que isso vai ser um trabalho árduo ali na frente para que ela consiga alcançar outra vez aquele poder do primeiro episódio, onde tudo que ela queria era possível, né? Porque eu não sei se você lembra, ela consegue quebrar a realidade com os poderes dela ali naquele momento. E depois desse combo de momento engraçado e curiosidade sobre o poder da Momo, o episódio fica muito tenso, porque ela se distrai um pouquinho do Okarun e ele libera a Vovó Turbo, a maldição no seu poder mais bruto, fazendo até com que a avó da Momo fique completamente paralisada. E aqui a maldição explica que ela é contagiosa, que através do menino ela consegue alcançar lugares, pessoas, fazer com que pessoas morram através do menino, e que se a Momo quer impedir de uma vez por todas isso, não vai ter outra escolha, ela precisa apostar aquela corrida ainda hoje, ainda naquele dia do anime. É aqui que, sem qualquer opção, a Momo e o Okarun precisam ir enfrentar a velha Turbo de uma vez por todas, não tem mais jeito, essa é a conclusão dessa história. A Seiko não perde muito tempo, já prepara um ritual ali para que eles consigam enfrentar a Vovó Turbo com mais sorte, por assim dizer. E a gente termina esse episódio com a Seiko indo abraçar a Momo, pedindo para que ela volte para casa, para que ela não morra, né? Uma cena muito bonita. E assim a gente termina esse episódio mais light, mas que também foi muito importante pra gente se ambientar ali melhor no universo de Dandadan, e também para organizar as peças dentro desse grande tabuleiro, para que a gente consiga agora
agora, nesses próximos capítulos, ver o final desse arco, que é o final do arco da Velha Turbo. Assim, os próximos 2 episódios vão ser completamente insanos, tá? Sem muita conversa, mais ação, então eu tô muito animado pra que isso aconteça. E a cena pós-crédito é um início ali do 5º capítulo, né, onde a Momo abandona ali o traje que a avó dela disse pra ela usar pra ter mais proteção, né? Mas ela não liga muito, ela quer alguma coisa mais estilosa e que ela possa correr melhor. Se você viu o vídeo até aqui, me diz o que você achou desse episódio. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você quer fazer parte dessa comunidade poderosa de quem gosta de Dandadan. Valeu!